Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu gostaria de de falar, a respeito de um tema muito interessante, mediunidade. Essa conversa, ou melhor, esse esclarecimento é feito com base numa obra da Federação Espírita Brasileira, que é um estudo sobre a mediunidade. Então, as informações são baseadas em obras de Kardec, são muito bem fundamentadas. Esse livro, essa apostila é preparada pela Federação Espírita Brasileira, E hoje a gente vai conversar sobre mediunidade de efeitos físicos. Então, antes de mais nada, vamos entender um termo, O que é um médium? Oh, médium, nossa, eu acho bonito. O que é? Não é nada demais. É intermediário, é um instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem, Então eu digo assim, quando eu recebo uma encomenda do correio, que eu adoro comprar pela internet, eu fico contente. Poxa, o carteiro vem, eu estou toda feliz, Oh, que bacana, chegou minha encomenda. Mas, às vezes eu recebo multa de trânsito. Aí eu vou ficar com raiva do carteiro, ele é simplesmente o intermediário, Eu posso dizer que ele é um bom carteiro, ele entrega as encomendas de maneira correta, é educado, quando ele me aborda. Eu posso dizer que ele é displicente, que ele joga a carta em qualquer lugar, correspondência em qualquer lugar, que ele não é cuidadoso, mas eu preciso saber a diferença do que é o que eu quero, o que eu estou recebendo e de quem está intermediando, Assim, quando eu recebo alguma comunicação de um espírito, o médium é simplesmente o transmissor. Ele não é bacana porque eu ouvi o que eu queria, nem é uma pessoa sem qualidade porque o espírito se manifestou de maneira inadequada, inapropriada e não disse o que eu queria ouvir, Então, o médium é simplesmente um instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. Pausa, parênteses. Animais não são intermediários, não servem de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles conseguem perceber a presença de espíritos? Conseguem sim, Mas não intermediam a comunicação, Não existe, portanto, mediunidade em animais. O cachorrinho meu não vai dizer, olha, Liliane, o seu pai está aqui e ele está querendo te dizer que ele está bem, viu? Está tudo legal. Não, no máximo o cachorro vai ficar olhando assim, uma cara assustada, Sabendo que está vendo alguma coisa que é diferente, ele percebe, mas ele não é intermediário, portanto, não existe mediunidade em animais. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Não é privilégio de alguns. Ninguém é mais bacana do que outro porque ele é médium. Eu sou médium. Como eu sou legal. Não é privilégio. Na verdade, são raras as pessoas que não possuem um pouquinho de mediunidade, seja em que grau que for, seja em que tipo de mediunidade que for. Normalmente, então a gente vai chamar todo mundo de médium? Não, normalmente a gente chama de médium, aquela pessoa que tem uma faculdade muito bem caracterizada e os efeitos têm uma certa intensidade. Bom, médium intermediário, ponte entre espíritos e encarnados. Poxa, mas eu já vi em livro espírita que um espírito encarnado pode se comunicar através de um médium. Pode sim, isso acontece. Já li também no livro de André Luiz, que eu esqueci qual é, onde
um espírito de uma esfera extremamente evoluída, ele se utiliza de outro espírito para se comunicar com outro espírito desencarnado. São 3 desencarnados. O evoluído usa um médium espírito para se comunicar com outro espírito. Também pode, tá? O que é mediunidade? É uma faculdade que o médium possui de intermediar a comunicação entre os geralmente desencarnados e os encarnados, tá? A mediunidade, ela pode estar se desenvolvendo ao longo de numerosas encarnações. Então eu posso estar, aprendendo a ser médium há muitas encarnações. Eu venho cada vez evoluindo e aprendendo um pouquinho mais. Ou pode ser um compromisso que eu assumi, olha, nessa encarnação eu quero desenvolver a mediunidade para conseguir dar conta de alguns enganos na minha vida, né? Ou pode ser uma missão que eu escolhi enquanto eu estava no mundo espiritual. Qual que é a proposta do Espiritismo em relação à mediunidade? Esclarecer e educar o médium de acordo com os ensinamentos. Ensinamentos de quem? De Allan Kardec, mas acima de tudo, os ensinamentos de Jesus. Não existe mediunidade, bem aplicada se não está sob as diretrizes de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que não tem um tipo de mediunidade melhor do que o outro. Eu acho tão bonitinho psicografia, eu quero escrever livro que você... Nossa, que médium bacana você. Bobagem. O importante não é qual o tipo de mediunidade que eu tenho, e sim como eu vou utilizar essa mediunidade. Basicamente, Kardec nos ensinou que existem 2 tipos de mediunidade em linhas gerais, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais ou inteligentes. Hoje a gente vai ver a mediunidade de efeitos físicos. São efeitos que podem ser percebidos, são ruídos, movimentos, deslocamento de corpos sólidos, etc. Atenção, não vão achando que qualquer barulhinho que a gente está ouvindo por aí, é um espírito. Nossa, será que tem um médium de efeito físico aqui? Às vezes não. Às vezes sim e às vezes não, né? Por quê? Às vezes é um barulho. É um bichinho que está no teto, uma raposa, um gambá, é um gato, é um vento. Não é tudo que é espírito, precisa prestar atenção nisso. Esses efeitos, físicos, às vezes não dá para negar, esse negocinho levanta aqui, eu não vou achar que é o vento. Alguém está levantando, não é? Agora sou eu, não é nenhum espírito, né? Esses fenômenos físicos podem ser produzidos espontaneamente, ou seja, às vezes a pessoa nem sabe que é médium de efeitos físicos e de repente as coisas acontecem, só que aí onde ela vai essas coisas continuam acontecendo. Ou o médium já pode saber que é um médium de efeitos físicos e ele produz esses fenômenos. O médium de efeito físico, ele vai fornecer uma coisa que se chama ectoplasma, é o fluido vital, que é uma modificação do fluido cósmico universal. É como se saísse uma clara de ovo de todos os orifícios, boca, nariz, ouvido, Esse é o médium de efeitos físicos. Quais são as manifestações físicas? Ruídos, batida, pancadas em móveis, portas ou no ar. Uma outra coisa muito interessante, mas muito rara, escrita direta em papel, parede, pedra. Eu coloco uma folha de papel, sem que ninguém tenha contato, ela tem
uma coisa, fica escrita. Esse é efeito físico, chamada escrita direta. Sons e vozes audíveis em determinado local ou na atmosfera. Nossa, você consegue ouvir, né, o som e vozes? Vamos nos lembrar do batismo de Jesus por João Batista. Uma voz do céu ecoou: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." Fenômeno de voz direta. Materialização de espíritos ou objetos. Então, a gente não é que eu estou vendo porque eu sou médium que tem evidência, não, todo mundo vê, né? Aquele espírito se materializa. Existe um livro muito interessante que se chama Fatos Espíritas, de William Crookes, onde ele estuda o aparecimento de um espírito, né? Esqueci o nome dela, mas depois eu coloco aqui, né? E isso aconteceu um número muito grande de vezes. Então, manifestações, vamos resumir. Médium, aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Mediunidade é a capacidade de ser intermediário. Mediunidade, dois tipos: efeitos físicos e efeitos intelectuais ou inteligentes. Efeito físico, barulho, pancada, voz, escrita direta, coisa que sai voando, né? São esses tipos de mediunidade, de efeitos físicos. Então a gente está retomando esses vídeos. Compartilhem, comentem, deixem suas sugestões, que nós vamos fazer, né, com que as pessoas entendam um pouquinho melhor sobre a mediunidade. Eu procuro trazer sempre numa linguagem acessível, mesmo quem não for espírita vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre o tema. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e guie os nossos caminhos. Até a próxima!